Recording in progress. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui de novo a minha tela com vocês. Tá todo mundo vendo a tela ou ainda não? Ainda não, né? Ok, deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Já entendi aqui como que é. Eu não estou vendo vocês. Vocês estão vendo a tela? Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui da forma que eu tinha feito antigamente. Ok. Aqui. Agora vocês estão vendo? Dá um joinha. Agora sim. Perfeito. Então, eu vou começar a apresentação. Eu acho que eu vou trocar minha câmera de lugar. Aí, assim, eu fico olhando para todo mundo. Eu gosto de olho no olho, cara crachá. Não sei se vocês lembram dessa expressão. Então, tá bom. Vamos lá. Ok, perfeito. Deixa eu... Aliás, tá aqui. Porque tem muita tela para uma pessoa só. Vamos lá. Eu vou... É que... Peraí, vamos lá. Novamente. Só travinha técnica aqui. Esse é o 2, ok. Eu quero compartilhar. Desculpa, como que é seu nome? Que tá como Gabriel aí, o seu nome. Sim, meu nome é Fernanda. Deixa eu explicar para vocês. Eu consegui... Como o Zoom ele é limitado, eu quis ter uma experiência única com vocês, então eu estou usando o acesso de um amigo, tá? Então vai aparecer Gabriel, mas meu nome é Fernanda Maximiano. Vocês estão vendo a primeira tela? Sim. Então a gente vai começar. Sejam Obrigada. muito bem-vindas, imagina. Então meu nome é Fernanda Maximiano, e uma das frases que eu gosto de colocar é do Michael Jordan, que eu acho que é uma referência para a gente, né, como jogador, como uma pessoa bem-sucedida. E o que ele fala? Que algumas pessoas querem que algo aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer. E é isso que eu quero para você hoje. Eu quero que você faça acontecer, que os seus sonhos saiam do mundo do desejo, que vocês, em vez de querer, vocês começam a fazer, tá certo? Então, vamos lá. E quem sou eu, né? Minha missão é ajudar brasileiros a realizarem os seus sonhos aqui nos Estados Unidos, através da organização financeira. Eu sou educadora financeira, trabalho no banco há mais de 10 anos, esse banco é uma das instituições líder em serviços financeiros dos Estados Unidos, sou residente dos Estados Unidos há mais de 20 anos, fui de poupadora desligada, aquela que não fazia orçamento, até ser uma financista, tá? E financista é aquela pessoa que realmente planeja, aquela pessoa que, sabe, tem a planilha, que controla os gastos. Eu sei que às vezes isso parece ser um pouco too much, né, demais, mas isso é que te leva ao sucesso, tá? E a gente vai estar falando sobre isso. E eu tive a oportunidade de escrever um e-book, que é Em Busca da Liberdade, onde eu conto a minha história, como eu consegui me livrar das dívidas e conseguir viver essa vida, né, que a gente quer, que é começar a pensar no futuro, viver mais, com mais intensidade, mais propósito, mais significância, tá certo? Então, vamos lá. O que é importante? Quando você fala de transição de carreira ou qualquer coisa na sua vida, você tem que partir do pressuposto aonde eu quero chegar. Né? Porque lembra-se que a sua vida é um GPS, a gente sempre precisa de destino. Quando a gente não tem destino, a gente tem vários atalhos. E é isso que eu quero trazer para você, a importância da organização financeira. Eu vou falar de 4 pilares, tá? O primeiro deles é o planejamento, que é se não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O segundo pilar é a organização. A organização não é tudo, mas sem ela tudo vira nada. A terceira é a execução. Não adianta você só querer. Querer é poder, mas a ação tem muito mais poder. É o executar. Pare de falar e faça acontecer. E o quarto é aprenda a controlar seu orçamento. É um modo mais prático de cortar gastos e começar a investir. Tá certo? Então vamos nessa. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês podem participar, eu gosto de engajar vocês. Quando vocês falam em orçamento, o que vem na cabeça de vocês?
a primeira palavra. Ou quem de vocês já fazem um orçamento e já está confortável? Eu quero saber, assim, que alguém quisesse compartilhar comigo. Podem abrir seus microfones. Quem quiser compartilhar. Ai, eu acho que eu tenho, assim, bastante controle com as minhas finanças, mas eu ainda tenho medo, assim, de investir, sabe? Eu ainda eu sou muito cautelosa, eu seguro muito, sabe? Eu queria investir mais, aprender mais sobre isso. Muito bom. Então, você está de parabéns por já ter um controle financeiro. Eu sei que investimento, o medo nos impacta de uma forma que nos impede de avançar. Mas existe sim investimentos e formas de você fazer o seu dinheiro render que são, porque existe risco, mas riscos mais menos arriscados, vamos dizer, parece até assim, mas coisas que você pode fazer que você não precisa estar se arriscando muito. Gente, peraí que a bateria, até isso, a bateria... Onde está meu... Peraí que a bateria tá acabando, deixa eu ver aqui. Achei, só um minutinho. Mas alguma outra das meninas que... Desculpa. Alguma das meninas queria compartilhar em relação ao orçamento? O que vocês sentem quando você fala de orçamento? Medo de olhar a conta bancária. Dá um susto, né? Fala assim, o que será que eu aprontei, né? Aí você finge que você nem sabe quanto você ganha, você, né, começa a criar assim um número imaginário. Mas eu tô aprendendo. Isso, tô no processo de aprender. Só do fato de vocês estarem hoje, estando aqui comigo, querendo aprender, já está querendo passar por essa fase de transição de carreira, já é um diferencial, né? A gente já está querendo quebrar tabus, porque eu também era assim, eu achava, para mim, enquanto eu conseguia pagar minhas contas, eu estava uma mulher feliz, eu e meu marido da mesma maneira. Depois eu falei assim, não, isso não é tudo, eu quero algo mais, né? Então aí você busca por esse desejo de fazer acontecer, de querer mais, né? Mas para que serve o planejamento financeiro, né? O planejamento nada mais que é um processo baseado em uma estratégia, traçada com a finalidade de atingir os seus objetivos financeiros, metas, sonhos, viagens, né? Levando-se em conta o seu perfil. Por isso que eu falo que não existe fórmula mágica. Por exemplo, a Carla compartilhou com a gente que ela tá ok, ela é controlada, só que ela tá ainda assim, com um pouco indecisa, ou ela não tem o conhecimento necessário para avançar. Agora já a Samela, desculpa se eu estou pronunciando errado, ela fala assim, peraí, deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho, que não sabe ainda exatamente, né? E é importante que o planejamento, ele te traz essa clareza. Você só pode melhorar o que você tem conhecimento, só pode gerenciar o que a gente sabe, olhando os resultados, tá? Então, para que serve o planejamento? Ele serve para organizar suas ações, suas metas, né? Ele pode, por exemplo, se você tem um plano, falar assim, eu quero pagar minhas dívidas. Querer é poder, mas e o agir? O que eu preciso para pagar minhas dívidas? Qual que é meu plano de ação? Qual que é a minha prioridade de pagamento de dívidas? Quero viajar? Mas como que eu faço? Para onde eu quero ir? Quanto eu preciso ajuntar para viajar? Então, isso são estratégias que, uma vez que você aprende, você consegue replicar e fazer mais. Porque você tem oportunidade de escolha, a gente sempre tem oportunidade de escolha. E vou falar para vocês, não se sintam mal, porque educação financeira é uma coisa que nós, brasileiros, são poucas pessoas que têm, a minha família não tem, ainda hoje não tem, então eu tenho que também introduzir isso para ele. Não foi uma coisa que foi ensinada para mim nas escolas, mas hoje a gente pode ter esse desejo de aprender e de se organizar melhor. Então, nada é impossível, tá certo? Que mais? Então, aqui, aqui só uma exemplificação do planejamento, né? São metas, objetivos, sonhos, desejos. Por exemplo, se eu quero fazer uma transição de carreira no próximo ano, o que eu preciso fazer para atingir para conseguir, né,
esse desejo, né, que eu acredito que vocês estão buscando, né? Por exemplo, mulheres que são casadas, querem adquirir imóveis ou querem planejar para os filhos, né, ir para o college. Então, a gente conversando, a gente vê brasileiros de várias idades, com vários propósitos. Eu sei que vocês parecem um grupo bem jovem, né? Então, assim, eu acho que muitas coisas não se aplicam, mas o interessante é que vocês estão nesse patamar aqui, né? Que esse patamar é o patamar de crescimento contínuo, porque vocês chegaram e agora vocês querem algo diferente, né? Eu não sei a idade de vocês, mas vejam todas jovens, bonitas, né? Ok. Vamos lá. Planejamento, metas. O que é uma meta? Eu não sei se foi definido, mas muitas vezes a gente escuta, fala SMART, né? Aqui nos Estados Unidos, essa forma de estratégia de estabelecer metas é muito conhecida. E aliás, tudo que vem dos Estados Unidos como fala, standard, né? Padrão e é replicado em todos os outros países, né? Mas o que são as metas? O que difere uma meta de um sonho, né? Então, por exemplo, as metas, elas têm que ser específicas. Então, por exemplo, se eu quero viajar para a França, essa é uma meta específica. Se eu falar que quero viajar para a Lua, hoje, eu não posso, não existe ainda, assim, eu, né, não sou astronauta, não sou nada, não vou conseguir. Então, elas têm que ser, assim, pontuais. Elas têm que ser detalhadas, elas não podem ser genéricas, que nem eu quero ser rica. É muito genérico, mas se eu falar que eu quero, até o final de 2022, juntar, sei lá, não sei, 15 mil, 20 mil, já é mais específica. Vocês veem a diferença? Entendeu? Quanto mais clara você definir as suas metas, melhor, tá? E outro componente das metas, elas são mensuráveis. Eu tenho que ter habilidade de ver se eu tenho capacidade de atingir essa meta ou não. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para a França e eu sei que vai me custar, vamos supor, $10 mil. Eu estou chutando alto, estou chutando um padrão. Não sei se custa tudo isso, tá, gente? Mas como que eu vou saber se eu vou conseguir viajar para a França? Quando eu juntar esse dinheiro. Então, ela é mensurável. Eu tenho como saber se eu vou realmente conseguir essa meta ou não. Da mesma forma que, por exemplo, se vocês estão buscando uma transição de carreira e vocês falam assim, olha, eu vou me sentir confortável quando eu atingir 5 mil. Aí eu tenho um mês, vamos supor, um mês, para fazer uma transição de carreira e para ver se eu gosto. Então, assim, ela é o quê? Ela é possível e ela tem um tempo e ela tem um valor e ela tem as etapas a ser alcançadas. E a gente vai mastigar isso também, tá bom? E elas são alcançáveis. Tem que ser possível de ser alcançada dentro dos critérios anteriores. Então não adianta, muita gente fala assim, eu tenho desejo de ter uma casa própria. Aí eu falo, vamos lá. Aonde você quer ter a casa? Daqui quanto tempo você quer ter a sua casa? Você quer uma casa de 1 andar, de 2 andares? Qual a cidade? Então, quanto mais precisa você definir a sua meta, mais fácil vai ser para você alcançar e você seguir. Você ter que nem o GPS, você ter um destino. Faz sentido para vocês? Beleza. Então, tá bom. E por que fazer um planejamento financeiro? Porque define aonde você está, é um orçamento. Como que eu estou? Peraí, eu estou endividada? Eu estou controlada? Eu tenho uma reserva de emergência se acontecer alguma coisa comigo amanhã? Eu tenho uma reserva se, por exemplo, eu aceitar uma oferta de trabalho? Mas se eu não gostar? Então, tudo isso, eu não quero colocar medo em vocês, não é isso, mas eu quero te preparar para ter sucesso, para você tomar decisões sem ter medo, porque foi uma decisão planejada. Faz sentido para vocês? Então tá. Como eu estou? Aonde eu quero chegar? E lembra que eu falei para você, o que a gente não mede, a gente não gerencia. Como que você pode saber se você está apta para fazer uma transição de carreira, se você não sabe nem quanto sobra, nem quanto você gasta, nem quanto você
nem quanto você custa, nem quanto, por exemplo, quando a Laís custa. A Laís fala assim, nossa, Fernanda, mas eu não sei quanto que eu custo. A gente precisa saber disso, para a gente ter para a gente realmente mapear os próximos passos, certo? Deixa eu ver aqui alguém na chat. Verdade. Aí vocês estão participando, legal. Perfeito. Não se engane com as carinhas jovens, elas são experientes. Ai, que bom. É a genética brasileira, né? Vamos se dizer. Ok. E planejamento não é abrir mão, é escolher prioridades. Quando a gente entende, às vezes fala, eu não vou cortar meu Starbucks, mas, gente, qual que é a sua meta? Qual que é a sua prioridade? Eu não quero que ninguém fique vivendo, né? Ai, não mereço viver dessa forma. Gente, é por um tempo, até você conseguir seus objetivos. Quando você vai para o college, você não se sacrifica, você não estuda dia e noite, mas, não é a vida inteira. Eu sou paulista, já me entreguei. Então, assim, sabe, você fala assim, gente, é só os 4 anos, depois é outra vida, sabe? Então, assim, pensa nisso, sabe? Pensa nisso, não é para a vida toda, são escolhas, prioridades, tá? É dizer sim para os seus sonhos. Porque a gente, infelizmente, não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. Tá joia. Beleza. Então, o que acontece? A segunda parte, vocês entenderam bem o que é planejamento, por que é necessário, né? Aí, como que eu faço essa organização, né? A organização, o que eu gosto de dizer é que você sempre tem que olhar para trás, mas com o único intuito de identificar o seu padrão de vida, como você gasta. Porque eu acredito que fica muito mais fácil você olhar o que já aconteceu, porque você tem prova. Como que eu tenho prova? Você olha o extrato do seu banco, ou você olha o extrato do seu cartão de crédito, ou olha os dois. Aí o que você faz? Você faz um exercício. Você vai ver tudo que você gastou, vai levantar os valores, você vai ver com quão frequente você usa essas coisas, né? E tanto das receitas quanto as despesas. Aqui nos Estados Unidos, a gente, dependendo do trabalho, né, que a gente tem, a gente recebe semanalmente ou quinzenalmente, ou se você trabalha por um aplicativo, às vezes o dinheiro vem na hora, né? Babysitter, se você faz um trabalho, né, vem na hora também à noite que você trabalha, mas é importante que você tenha esse costume de olhar para trás para você ver. E esse negócio de não deixar dinheiro no banco, deixar dinheiro no envelope, o que acontece? Você perde um pouco. Então, o histórico, você olhando para o extrato bancário ou até mesmo para o extrato de cartão de crédito para as despesas, fica mais fácil de você entender o quanto você ganhou naquele mês. Tem meses que é melhor, tem meses que não é tanto, enfim, né? Eu sei que a Samela, ela compartilhou que é artista, então realmente tem uma variante grande aí, né? E o que você precisa escolher depois disso, né? Que você fazer esse levantamento? Você precisa definir qual a ferramenta que funciona para você. Eu sei que vocês olham assim, finanças, matemática. Exige um pouco de matemática, mas é adição ou subtração. Não é muito complexo. Tem muitas ferramentas que nos ajudam com esse cálculo, né? Mas eu quero que vocês entendam, eu vou trazendo para vocês uma planilha, mas o que eu vou estar mostrando, você pode fazer no caderno, você pode usar um aplicativo, mas é interessante que vocês entendam a dinâmica, tá? E o que eu gosto de falar para os meus clientes? Eu quero introduzir algo que você consiga fazer para o resto da sua vida. Não é para agradar a Fernanda, coach. Eu quero que funcione para vocês. Eu quero dar para vocês autonomia, tá certo? E o que é os hábitos? Eu sei que finanças, mas eu tenho que calcular meu gasto? Tenho. É um hábito que se cria. Se vocês são casadas, eu não sei, é interessante que vocês tragam os seus companheiros, ou traga até os seus filhos, que eles entendam que você tem plano, que você tem que fazer escolha. Se você ter essa conversa com os seus filhos, principalmente se eles são em uma fase mais que já entendem, eles vão entender no momento da vida deles que a mamãe teve que fazer escolhas.
E quanto mais a gente deixar os filhos envolvidos nas nossas decisões financeiras, a gente está criando eles de uma forma certa para o mundo, tá? E a educação financeira, eu adoro, gente, e quanto mais eu estudo, mais eu gosto, porque dá para ensinar umas pequenas coisas. Você dá, né, $5 e fala assim, o que você quer? Você quer comprar o sorvete ou você quer comprar bala? E ele fala, não dá para comprar os dois. Você fala, não dá para comprar os dois. O que você quer comprar agora? Qual que é a sua prioridade? E, sabe, são pequenas introduções, né? Mas o hábito aqui vai levar vocês para o sucesso. É a disciplina, é você estar ali olhando para você melhorar. Não é para se crucificar. Fala assim, poxa, e até mesmo para, sabe, aquela parte de autoconhecimento? Fala assim, poxa, eu realmente comprei. Eu acho que eu poderia melhorar. Agora, se você compra e você nem avalia, vai comprando, e você não tem essa autoanálise, no final das contas, o que dá? Você quer esconder, recebe a conta as faturas, você quer esconder, ou aqui nos Estados Unidos muita gente não recebe essas faturas, né? Porque é automatizado, mas enfim. Aí você nem olha, nem lembra de olhar, só vai lá e paga. Aí paga coisa indevida, você nem percebe se está sendo cobrado algo indevido. Então, esteja alerta, tá certo? Muito bem. Gente, eu perdi a chat. Naira, se tiver alguma pergunta, algum comunicado, ou algum comentário das meninas e você quiser falar, pode interromper, tá bom? Não tem problema, porque... Então, tá bom. Então, o que é a organização? Então, o primeiro passo é você juntar todas as informações sobre rendimentos, despesas, incluindo os sazonais. Aqui nos Estados Unidos, a gente paga o quê? O imposto de renda. Né? Então, é uma coisa sazonal, não acontece todo mês. A gente também tem seguro de carro. Algumas pessoas preferem pagar antecipadamente, mas outras pessoas pagam mensalmente. Então, se atente a essas coisas, né? Organiza essas informações, lembrando sempre dos seus objetivos e metas, tá? E o que eu quero dizer com isso? Que quando você olhar, você fala assim, poxa, eu tô pagando essa academia, mas eu não estou indo. E outra, é uma academia bem legal, né? Um custo caro, mas será que realmente eu vou? Se já estamos em agosto e eu não fui na academia, você acha que até o final do ano você vai? Seja realista com você mesmo, sabe? E eu falo da academia que é um exemplo prático, né? Que todo mundo conhece, que todo mundo já cometeu esse erro. Eu vou confessar para vocês que eu não tenho ido, mas eu pretendo ir. Mas é um custo, assim, eu pago $12 para academia, mas eu quero ir, por falta de tempo, tá? E vocês vão entender por quê, porque eu até esqueci de estar comentando um pouquinho sobre a minha participação em relação à transição de carreira. Eu vou comentar com vocês isso também, tá? Então, o que acontece? Avaliar, realmente eu preciso disso? Realmente essa despesa no meu orçamento convém com meus objetivos? Né? Não é se eu posso. Poder pagar, é fácil pagar, mas realmente condiz, porque às vezes é 30, 20, que de repente, como a Carla, pode estar investindo, pode estar fazendo outra coisa, pode estar criando uma reserva de emergência, tá? Criando possibilidade, pode estar juntando para você viajar ou comprar um carro, enfim, a gente tem tantos sonhos, né? E o terceiro, de acordo com as minhas habilidades, escolher uma ferramenta para classificar essas despesas, como eu havia dito para vocês. Então, tá certo. O que eu ia falar para vocês? Quando vim para o Brasil, eu não falava inglês, meu marido já morava aqui, então passei por um processo de transição. Eu trabalhei para uma família brasileira como babysitter, e aí comecei a estudar o inglês, e aí trabalhei para a segunda família, uma família mais assim de elite, né, que falava inglês, porque a primeira família falava português, e depois falei assim, não, eu quero voltar para o mundo corporativo. E o que eu fiz? Eu comecei a ir para o college, eu comecei a ter aulas de inglês, business classes, né, para a gente aprender um vocabulário mais formal. Então, eu comecei não só no lado financeiro, mas também me preparando para essa transição de carreira, entendeu? Então, foi exatamente o que eu fiz. E eu consegui, muito por causa do português, a trabalhar para uma empresa que é exportadora de pistachos, e tinham 17 línguas no escritório, então agregar o português foi muito legal. E assim eu comecei o processo de transição de carreira, foi muito legal.
Então, voltando um pouquinho sobre a organização financeira. Então, assim, não sei a história de vocês, eu não sei se vocês vivem, se vocês são casadas, solteiras, mas se vocês têm uma família, como eu disse, é importante que vocês envolvam a família nas suas decisões, nos seus sonhos. E também que elas fazem parte, porque às vezes você fala assim, olha, a mamãe vai deixar de fazer algumas coisas porque a mamãe quer mudar de carreira, porque a mamãe quer avançar, a mamãe quer ganhar mais. Tá? O seu marido tem que saber dos seus planejamentos, tá? Às vezes, nós mulheres também, às vezes, eu não gosto de falar da palavra anular, mas é uma prioridade, a gente, de repente, faz mais sentido o marido estudar, depois que ele se forma, que ele trabalha, a gente pode também começar a fazer o mesmo processo e contamos com o apoio deles, tá? Então, assim, realmente converse, porque é importante, principalmente você não é sozinha, que eles estejam, tá? Alinhados com os seus propósitos, tá bom? Então, não dá para fazer um plano sozinho e obrigar que todos te sigam, mas é importante que vocês deixem eles a par das suas escolhas e quais serão as suas prioridades nesse período, tá? E tem que fazer sentido para você, mas também para as pessoas à sua volta, tá bom? Deixa eu olhar aqui, a chat voltou. Tá certo. Ok. Então, e o que é execução? É o fazer. Parar de falar e fazer. O que eu gosto de falar, se vocês são casadas, que você tem que fazer um date, né? Todo mundo sabe o que é date, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente aprende aqui. Fazer um date com o seu marido. Fala assim, olha, vamos fazer um date. Eu quero que você senta aqui, e de repente, ó, gente, vou falar como funcionou para mim. O meu marido não queria nem saber. Eu sou muito detalhista, tá? E não sabia que eu era tão detalhista, porque eu gosto de fazer o orçamento assim, tintim por tintim. Tem que reconciliar. Se tiver faltando assim, não, eu fico doida até eu achar o erro. E demorava um pouquinho, né? Porque ele não queria ficar sentado comigo até eu enxergar, eu achar o erro. Mas eu comecei a trazer para ele, né? Eu comecei a conversar com ele, falei assim, olha, a gente tem algumas prioridades, olha, isso é nosso custo de vida, isso é o que a gente, isso as nossas dívidas. Se a gente conseguir economizar, aí eu comecei a sinalizar o que era não programado no nosso orçamento. Ele começou a entender e começou também a fazer ajustes, né? Era cafezinho Starbucks, era almoço, né? Porque homem não gosta de levar marmita, né? Ainda bem que eu tenho. Então, assim, eles não gostam de levar. Então, assim, sabe? Aí ele começou a entender a diferença, porque o que acontece? A gente olha só para o dia de hoje, $10, Chipotle, $8, não vai fazer diferença. Mas em um mês, em 6 meses, em um ano, tá? Então, assim, lembra que eu falei, eu não quero que ninguém, não é sobre merecimento, é sobre escolhas, ajustes, até vocês conseguirem a meta de vocês ou pagarem dívidas, eu não sei. Mas faz sentido isso para vocês, meninas? Beleza. A hora que vocês quiserem compartilhar, se sintam à vontade, tá bom? Posso falar? Claro, Kézia. Manda. É igual a Carla falou, né? Eu sou muito controlada. E quando eu cheguei aqui, eu, tipo assim, perdi o rumo, né? Eu gastava, comprava o que eu queria. E aí, faltando 6 meses para pagar o imposto de renda, eu falei, e agora? Eu preciso de dinheiro, né? E aí eu fiz basicamente tudo isso que você explicou. E desde então eu não parei, sabe? Parabéns. E eu tenho um namorado e eu tento passar isso para ele, mas é tão difícil. Ele é desse, sabe? É só um café. Eu vou comprar um almoço hoje. E aí, enquanto tem eu, que tenho tudo marcadinho. Claro que às vezes também eu dou uma fugida do rumo, né? Eu me perco, mas aí eu volto. E aí tem ele que, sabe? Não, amanhã eu começo, amanhã eu começo. E aí é muito difícil. Assim, eu faço a minha parte, eu tento mostrar para ele os resultados, sabe? Mas é difícil. E eu fiz uma meta em janeiro, né? Para 4 meses. E eu fiz isso que você falou. Eu cortei, sabe? As minhas amigas iam sair, eu não ia, porque eu tinha uma meta e eu sabia que se eu me sacrificasse só por um tempo, que era os 4 meses que eu queria, eu ia conseguir. Passou os 4 meses, eu consegui mais do que eu precisava, sim. E eu fiquei muito feliz, sabe? Foi difícil, porque eu cortei muita coisa mesmo, mas é porque eu queria o resultado e deu certo. E agora eu tô pensando em fazer de novo
mais 4 meses. Eu sei que é difícil, mas eu sei que eu consigo. Já consegui uma vez, eu vou conseguir a segunda. Exato, exato. E Parabéns. assim, é muito autocontrole, sabe? Igual eu falei, às vezes eu me perco, às vezes eu quero, ai, não, eu vou comprar janta hoje, ai, eu vou comprar uma roupa, mesmo que eu não preciso, eu já tenho, mas eu queria, sabe? Consumismo gritando dentro de mim. Mas, Uhum. mas é muito foco. Muito bom. Obrigada por compartilhar, Kézia. O que acontece? A finanças, gente, por mais que vocês acham que é só a parte matemática da coisa, 80% é comportamental e 20% racional. Quando a Kézia compartilhou que às vezes dá aquela vontade, porque nós somos movidos, tem sentimentos que a gente fala gatilhos, né? Quando a gente está com raiva, quando a gente está alegre, quando a gente está eufórica, que nos estimulam a consumir, né? E eu falo muito isso nas minhas mentorias, né? Porque eu ouço, né? A gente tem que ouvir as pessoas e entender, né? A raiz do problema, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa tem valores e necessidades diferentes. E é dessa forma que a gente também toma as decisões financeiras, né? Mas eu gosto de comparar muito a vida financeira com a dieta. Quando você está em dieta, você corta um monte de coisa, você reduz, você substitui, mas tem dia que não tem jeito, você pisa na jaca. Mas você vai comprometer o esforço de 28 dias por causa de um dia? Não. Você come, outro dia você recomeça. E é isso a vida financeira. Porque, sinceramente, assim, eu também faço assim, algumas coisas, assim, mas é um risco mais controlado, mas a gente entende que esses sacrifícios valem a pena, mas é importante que você buscar a perfeição, nem todos nós somos perfeitos, mas assim, sabe, não se até ao olhar para o mês passado, que falar, eu não quero olhar quanto que eu gastei, eu sei que foi um desastre, mas assim, pensando assim, mas peraí, eu vou olhar porque eu quero identificar as minhas oportunidades para o futuro, para que eu possa melhorar. Tá? Então, isso te ajuda. Aí você fala, se eu cortar essa saidinha, o happy hour de sexta, peraí, quanto que vai custar ao final do mês, ao final do ano? Essas coisas fazem bastante a diferença. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E às vezes a gente tem essa mesma expectativa com relação à carreira, de que as coisas acontecem naturalmente, quando na verdade a gente precisa trabalhar para as coisas acontecerem. Muito bem lembrado, Naira. E é isso. Sabe o que as pessoas falam? Assim, a gente escuta, né? A Anaíra também estuda bastante, a gente ouve bastante mentores, que estamos numa geração miojo. Não sei se vocês já ouviram falar isso, que a gente quer tudo o que acontece para onde? Instantâneo, quando o micro-ondas está pronto. Não é isso, gente. Tudo leva tempo, tudo leva esforço, tudo leva disciplina. Tá? Eu não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou falando que é possível, como a própria Kézia aqui, autodidata, né, conseguiu essa meta em 4 meses. E eu sei que vocês podem, porque eu também consegui. Tá bom? Então, vamos falar sobre execução. Deixa eu ver aqui. Opa, fui além. A mesma coisa, anotar todas as despesas, registrar. O que é o ato de registrar, gente? É você realmente olhar para a despesa e falar assim, eu gastei $400 no mercado. Aí você registra os seus gastos. E o que acontece também que a gente não faz? A gente classifica. Porque todo dinheiro que a gente gasta, ele tem que ter um destino. Todo dinheiro que sai da nossa conta tem que ter um nome. E isso se chama classificação. É uma categoria que você dá. Por exemplo, o mercado, ele é considerado como um gasto essencial, porque nós precisamos comer para sobreviver. Da mesma forma que a gente precisa pagar a conta de luz, conta de água. Tá? Então, a gente começa a entender, isso é tão legal, é tão assim transformador, que você entende o que a gente entende que não é sobre limitação. A gente tem, eu vou falar sobre a lei dos potes, que nos traz o percentual que podemos gastar nessas áreas. E isso foi dado por um milionário. Os milionários, não é porque eles são ricos que eles gastam mais do que eles ganham. Eles têm um propósito para o dinheiro deles. E isso que a gente vai estar falando também. Eu gosto também muito de dizer
que o sucesso deixa rastro. Se tem uma pessoa que você gosta, né, que seja um artista, que seja um cantor, que seja um ator, enfim, nem todos eles têm uma história, né, que vem de berço de ouro. Existe uma história de disciplina, de determinação, muitas vezes de fracasso. Mas fracasso, para eles traduzem em aprendizado. Porque o fracasso real, sabe o que é? É você desistir. Tá? Então tá certo, vamos lá. E aqui é mais para a gente começar a falar do orçamento, tá? Então a gente falou de receitas, de despesas, os gastos são fixos, variáveis, essencialidades. O que é essencial? Como eu disse para vocês, eu preciso de teto, de shelter. Eu preciso pagar minha água, eu preciso pagar minha luz, preciso pagar... Aqui no Arizona é calor, hoje tá... Se eu falar só de curiosidade, para vocês verem como tá aqui. Tá 100 e cacetada, quer ver? Deixa eu olhar aqui para vocês. Tá em Celsius. 108. Fahrenheit. Aqui precisa de ar-condicionado, é questão de sobrevivência para gente. Como no frio, para muitas de vocês, né, o heater é essencial, né, o aquecedor. Gastos necessários, como foi falado, a gente, como cidadão americano, ou até mesmo green card holder, né, a gente tem que pagar o nosso imposto de renda, é o nosso compromisso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que, né, se programar para tanto. E os gastos supérfluos, que é aquela, né, aquela vontade de comprar aquela bolsa. E quando a gente vem para os Estados Unidos, gente, é o capitalismo, tudo é possível. Você ganha, você consegue comprar tudo, né? Tudo. E mais um pouco, né? Então, tá bom. E como eu estava falando para vocês, essa é uma metodologia que ela diz que a sua renda de 100%, ela tem que ser alocada 50% para gastos essenciais, 30% para suas necessidades e desejos, e se você tem dívida, 20% seria para suas dívidas ou investimentos futuros. Vamos supor, a Carla, eu tô colocando você, tô achando que você não tem dívida, se não é o que eu estou pensando, então, porque falou de investimento, para mim, investir faz sentido quando não tem dívida, então esses 20% aí para você. Então, é interessante que você usa ferramentas que te dê essa visão, né? Então, se você divida as suas despesas em potes, eles não são potes, né? Mas, assim, é para você entender como você pode melhorar e se adequar a essa metodologia, tá? Tem gente que tem muito problema. O que acontece? Eu aconselho sacar o salário e... eu sei que é assim, o dinheiro às vezes, mas assim, para ir no mercado, saca e coloca em envelope para consumir na semana. Sabe? Começa assim, eu não vou gastar no meu cartão, eu tenho que ir com 100, quem é solteira consegue, né? 99 cents, né? Dollar Tree. Eu vou no 99 cents, gente. Aqui o 99 cents daqui é super bom. Adoro vegetais, frozen fruits, tem bolacha Balduco. Enfim, sabe? Então, assim, é escolhas. Não quer dizer que, sabe? Da mesma forma que eu compro suplementos que são caros, mas é porque, sabe? Assim, você é o dono do seu dinheiro, você determina onde ele quer ser empregado, tá? O que é prioridade para você? Para mim, a minha saúde é prioridade, por isso que eu tomo suplementação, tá? Eu sei que é caro, tá? Então, tá certo. Vocês entenderam a lei dos potes, que é só uma metodologia para você saber o quanto você está gastando nessas 3 áreas, tá? Alguma pergunta? Eu tenho. Por favor, Samela. Quando vocês quiserem. Vamos lá. Se você não tem dívidas, você pode você pode usar os 20% para investimento. Para investimentos. Ou poupança, né? Isso. A poupança, normalmente, a gente gosta de deixar a nossa reserva de emergência, que seria de 3 a 6 meses da nossa renda, do nosso custo de vida, né? Mas, fora isso, não é interessante. Por quê? Porque o dinheiro na poupança, hoje em dia, seu dinheiro está perdendo. O dinheiro não rende muito, ainda mais aqui nos Estados Unidos, que o juro não é
tão alto. Então, a gente tem planos de aposentadoria e investimentos mais arriscados, que não é o seu caso, né? Que eu já estou entendendo um pouco do seu perfil, que as pessoas podem fazer, mas tudo isso vai de acordo com o que você se sente confortável. Então, por exemplo, só conversando com você, de repente você pode colocar, eu não sei se você trabalha por uma empresa ou não, mas se você trabalha por uma empresa, de repente eu posso aumentar o meu 401k. Ou se eu trabalho por conta própria, eu posso criar chama Independent Retirement Account, IRA Account, que o seu rendimento aí varia do banco, da corretora que você coisa, que varia 6%. Então, assim, tem produtos financeiros que eles se adequam ao seu perfil de investidor. Tem perfil que é conservador, tem o moderado, tem o arrojado, e eles, hoje em dia, é muito legal, porque eles definem que tipo de produto alinha com a sua categoria, com a sua característica de investidor. Uhum. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Você poderia definir melhor o que seria esses 30%? Necessidades e desejos. Sim. E entra nessa questão supérflua, porque seria meio que o dinheiro que a gente pode meio que gastar, assim, como que seria? Sim, a necessidade seria assim, por exemplo, eu quero comprar, um edredom, é uma necessidade, de repente não tem, ou de repente você quer comprar um móvelzinho, um móvel para o seu quarto, ou você quer comprar os suplementos, entendeu? E desejos também. Mas isso aqui é só uma metodologia. Mas, por exemplo, se você fala, nossa, mas os meus custos essenciais, a minha conta de luz dá menos de 50. Ótimo. Aí você pode alocar para outras áreas, tá? Então, isso não é definido. Isso aqui é para você começar. Tem muita gente que eu converso que está totalmente desequilibrado. Às vezes, as dívidas estão muito mais altas. Como as necessidades também são lazer. Porque o que acontece? A gente define que não quer dizer que você precisa cortar tudo, mas se você definir, você pode reduzir, substituir ou cortar. Então, em vez de você dar 5 saídas, você dá 3 saídas do happy hour. Sabe, assim, coisas assim, são ajustes. Porque a gente entende que se você é totalmente assim, quero cortar tudo, e a Keisa pode estar falando isso, fica difícil. Às vezes você tem necessidades de sair, de ter lazer, de, né, presentear alguém. Então, tem esse big room, né, para você contabilizar. Eu respondi a tua pergunta? Posso responder? Sim. Ok. E aí, os essenciais entraria nessa questão de aluguel, contas, mas assim, no caso, o teto, né? Isso. Tá, e que pode ser menos do que você acha que menos do que os 50%, que é isso que você está falando, né? Que aí, isso, pode. Às vezes com o seu orçamento. Uhum, muito bem. O que acontece? O que eu posso dizer para você? Por exemplo, aqui no Arizona, o custo de vida é muito mais acessível, mas eu morava na Califórnia. De repente, os 50% não era possível para mim, porque o aluguel era muito caro. Entendi. Entendeu? Era mais do que 50%. Era mais 50%. A gasolina lá é muito cara. Então, existe essa possibilidade, principalmente aqui, que os estados são tão diferentes, né? Sim. Alguma pergunta a mais? Obrigada. Imagina, claro. Obrigada pela pergunta. Vou fazer um comentário. Peraí, claro. O computador tá meio louco. Então, sobre o negócio de investimento, né? Eu não sei muito sobre investimento aqui nos Estados Unidos, mas eu tava vendo que no Brasil tava muito bom para investir no CDI, taxa Selic, essas coisas, né? Aí eu falei, que CDI eu não entendo muito, mas eu vou tentar. Aí eu arrisquei no CDI e aí eu tava super feliz, porque tava me rendendo centavos, né? E aí a minha amiga, ela tava me zoando tanto, e eu sempre falava pra ela, né? Olha isso, tá me rendendo centavos, que não sei o que lá. E ela tava assim pra mim, mano, você tá feliz com uma coisa que vai te render, sei lá, R$4 em um ano? Eu falei pra ela, porque esse dinheiro eu não vou usar, né? Então, se me render R$4, eu já tô feliz. E aí ela pegou, de tanto eu ficar falando, né? Ela fez a mesma coisa. E agora, esses dias ela me mandou que tinha... Influência positiva. Rendeu uns centavos pra ela. Eu falei, tá vendo? Você ficou me zoando, mas vale a pena. E aí, eu queria aprender mais, assim, sobre investimento aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que pra mim faria muito mais sentido, porque eu tô ganhando em dólar atualmente, né? Sim. Mas pra começar, assim, eu meio que fiz no
assim, no risco, sabe? Porque eu não, realmente, eu sou muito ignorante nessa parte. Eu estava procurando, assim, em alguns Instagrams de pessoas que trabalham com economia, né? Falei, eles estão falando, né? Vou tentar. E aí eu fiquei bem feliz, já me rendeu R$2. Muito bom. Então, o que acontece? Assim, eu vou para o Brasil, até estou indo para o Brasil dia 18, né? Então, o que acontece? Se você vai para o Brasil e você vai pensando, aproveite a época. Lógico, se você não tem dívida. Gente, eu estou dando uma informação genérica. Eu adoro o Nubank. Eu descobri o Nubank e eu consegui abrir o Nubank daqui. Foi super fácil, super rápido. Falei assim, gente, que libertação, porque você não precisa pedir para as pessoas, né? Minha mãe mora no apartamento, né, meu, e eu tenho que pagar o condomínio, aí eu tinha que pedir para terceiros para pagar o condomínio. Gente, eu tô self-suficiente, eu tô assim, feliz da vida, porque eu consigo fazer tudo, sabe? Mas o legal do Nubank, por exemplo, se você, vamos supor, você fala, você viaja todo ano para o Brasil, vai colocando uma extrazinha, e no próprio Nubank tem a possibilidade de você escolher um investimento maior que a poupança. E rende mesmo, gente. Rende. O mês passado, é que eu comecei um pouco, foi $5, ganhei de você, hein, Kézia? É muito bom. E outra, eu aconselho, se vocês pretendem voltar para o Brasil, não sei se é o caso, mas assim, se vocês vão para o Brasil, de repente faz isso, porque você vai para o Brasil, não vai de 6 em 6 meses, vai de 1 em 1 ano. Vai colocando lá, porque imagina você ir para o Brasil e poder usar os seus lucros de investimentos lá, poxa, por que não? E aproveitar que o dólar está alto. Então, assim, a gente tem que começar a pensar. Eu uso essa palavra, não sei se todas falam inglês, mas ahead of the game. A gente tem que estar, pensamento avançado. Muito boa essa pergunta também. Foi isso que eu fiz no Nubank tá salvando. Exato. É bem legal, gente, é bem legal mesmo. Então, tá bom, vamos aqui para a próxima. Uma questão também. Tá bom, Laís. Pode falar, querida. O meu marido, gente, eu chamo de namorado. Mas... Namorido? Mas é meu namorado ainda. Ele voltou a estudar e eu queria entender como entraria esse valor do college, por exemplo, em qual pote seria? Seria, a gente vai falar de outro pote. Eu acredito que seria necessidades, porque não é uma despesa essencial para ele. Ele não precisa estudar para viver, mas seria uma necessidade de crescimento contínuo, né? Porque ele vai estar... E é um investimento, ou no investimento também poderia entrar. Por quê? Porque ele está investindo na educação dele, que com certeza ele vai colher mais dinheiro. Tá? Faz sentido? É legal, né? Eu gosto. Ok. Vamos, a lei dos potes. Esse daqui é um pouco mais diferente, um pouco mais abrangente, tá? E também pode ser uma metodologia. Estou ensinando 2 metodologias para vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ele já é mais específico, um pouquinho, porque ele engloba algumas áreas mais... que nem você me falou. Vou responder a sua pergunta agora, Laís. Aqui, tá vendo como aqui já tem o pote da educação, né? Então, aqui 50% ainda continua as contas básicas, 10% se você não tem a sua reserva de emergência, aí você, né, começa a alocar esses 10% da sua renda para essa reserva de emergência, que pode ser uma reserva de oportunidade também, se você já tem a reserva de emergência, para você fazer a sua transição de carreira. Aí tem os 10% da educação, que não engloba só a faculdade, engloba a mentoria, porque a gente gasta tanto tempo para ganhar dinheiro e a gente não às vezes não gasta nenhuma hora ao mês para cuidar das nossas finanças, do nosso dinheiro. Então, quando você investe em mentoria, como o curso da Naira aqui de transição de carreira, a jornada que vocês estão fazendo, é um investimento para aprender, porque a Naira, me desculpa, ela já passou por esse processo, ou seja, quando você entra em contato com alguma pessoa que já passou pelo processo, você está ganhando tempo. Você não vai bater a cabeça procurando soluções você mesmo. Ela já te dá o passo a passo. E isso é investir, porque você ganha tempo, tá? Investimentos aqui, esse pote aqui, é os 10% que seriam investimentos, por exemplo, se você quer investir na sua aposentadoria, se você quer investir para daqui 2 anos comprar a sua casa, né? Para você ter o seu down payment, os seus sonhos, as suas viagens.
a caridade, né, que pode ser 10%, mas aqui é só uma sugestão, tá? Esses potes podem ser alterados de acordo com a sua necessidade, mas eles dizem, os especialistas, que quando você doa, é a lei da prosperidade. Você recebe em troca. E não é doar só o financeiro, doação de tempo também, tá? Esse método dos potes, ele foi extraído do livro Segredos da Mente Milionário, do T. Archer, tá? E eles falam Money Management Jars, tá? E ele explica no livro dele, um livro muito bom, por sinal, ele fala tudo isso. Mas existe uma razão por que você tem que ter cada um desses. Porque educação, você sempre tem que estar buscando mentalidade. Ele fala muito de mentalidade, mindset, de crescimento contínuo, como vocês estão hoje, vocês estão buscando transição de carreira, vocês querem melhorar, vocês estão fazendo perguntas sobre investimentos, você quer que os seus parceiros estejam na mesma página que vocês. Tá super certo isso, entendeu? Caridade, sonhos e tudo mais. Então, você tem que dividir essas despesas em potes. Os percentuais são referências comuns, mas você determina seus limites desde que faça sentido para você, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, não gosta de ler? Às vezes falta tempo, mas se você dirige, pega trem, pega metrô, audiobook no YouTube. Gente, super legal, livro curtinho. Eu acho que vale a pena investir em ouvir e entender, tá bom? Deixa eu checar aqui a chat. Sim, mas os que já li falam também muito sobre doar. É verdade, todos os livros falam, e os meus mentores também falam a importância de dar antes de receber, gente. É muito forte isso. E, sabe, o transbordo, né, a prosperidade, isso está sendo muito forte. E quando você valoriza o trabalho dos outros, você atrai quem valoriza o seu trabalho também. Muito bem lembrado. Tá. E a última parte é o controle. Como eu faço esse controle, né? Então, a gente já aprendeu como organizar, como colher os dados, como planilhar, como mapear, e agora como que eu faço esse registro, né? Então, vamos lá. E o que acontece? Muita gente faz o orçamento e fala, eu já fiz, e aí? Mas aí que é importante, é você acompanhar, você entender o que está melhorando, o que está piorando, quais os ajustes que você tem que fazer, porque a vida é assim. Se o orçamento fosse perfeito, você tiraria foto. A gente até chama, muitos educadores financeiros chama de fotografia financeira. Mas a fotografia, por exemplo, eu hoje estou de um jeito, amanhã eu vou estar de outro, tá? Então, assim, nós precisamos avaliar. Isso que é diferente, isso que as pessoas não entendem, elas não sabem olhar para os gastos e falar, peraí, o que eu posso melhorar, o que eu posso negociar, o que eu posso fazer, e corrija a sua rota, se necessário. Lembre que você pode vir a gastar mais ou menos em alguma coisa, porque são as escolhas. E se fechou no vermelho, começa de novo, tenta, sabe? Traga um olhar, fala assim, esse mês vai ser diferente. Eu gosto muito de trabalhar o pensamento, né? A gente falou de crenças no começo aqui, eu acho que a Naira falou isso, e é tão importante porque o pensamento lida ações, sentimentos. A gente é o que a gente pensa, tá? Então, assim, sabe, trabalha, não fica falando, de novo aconteceu, eu nunca consigo, eu sou uma fracassada. Não quero isso, gente, por favor, mude, sabe? Trabalhe, busca mecanismo de quebrar essas crenças. Não, eu vou conseguir. Eu vou tentar de novo, sabe? Não desista. Não acredite que você é uma derrotada ou que você não consegue. Tente. Lembre-se que os fracassados são os que desistem. Tá? Então, beleza. Agora, se preparem que a gente vai para o meats and potatoes, né? Que falam, que é a planilha. E essa planilha eu vou mandar para vocês, tá? Deixa eu olhar aqui se tem uma... Ela falou contratar alguém, a gente falou sobre investir naquilo que a gente faz bem e contratar quem faz bem o que a gente não é muito boa. A Fernanda está aí para te ajudar se é essa área que você precisa de ajuda. Obrigada, Naira. É isso, realmente, se você precisa de ajuda em relação a organizar a sua vida financeira,
eu vou deixar minha informação de contato aí, estou disposta para ajudar vocês também, assim. Então tá, então o que acontece? O que eu adoro dessa planilha, tá? É uma planilha simples, existem planilhas mais complexas. Eu gosto de começar com a simples, eu não sei que nível vocês têm, tá? O nível, assim, de planilha, né? Não sei se vocês são a rainha da planilha, mas eu gosto, assim, eu acho que é importante, eu tentei achar uma planilha que fosse simplificar o processo para vocês, tá bom? Deixa eu olhar aqui o chat novamente. Então, a apresentação, eu tenho que... Ela está com outras coisas. Eu posso até mandar o handout, mas eu tenho que mexer no handout primeiro, tá, Naira? Então, tá. Então, por exemplo, o que seria... Aqui nós temos todas as entradas. E eu gosto dessa planilha, por quê? Porque ela vai dar o total de tudo que você planilhou, lançou aqui, ela vai dar aqui. Então, você vai ter o total aqui, e tudo que saiu, você vai ter o total aqui. E o que eu gosto? Porque me dá o total anual na última coluna. Então, você fala, nossa, eu fiz tudo isso esse ano, né? Sabe, fica assim uma coisa visual, porque às vezes a gente não vê os extras que a gente faz, as coisas que a gente vende, enfim. Mas é uma boa planilha. E aqui te dá o saldo, lógico, ele faz a subtração das entradas, que são as receitas, menos as saídas, que são as despesas, né, os nossos compromissos, e te dá o saldo aqui, tá? O que é o planejamento? O orçamento, deixa eu falar um pouco do orçamento. O orçamento, ele é isso aqui, ó. É só você olhar só um mês. O planejamento é você olhar para o futuro. Por isso que tem de novembro, e aqui, porque a planilha começa em novembro, mas você pode mudar aqui, por exemplo, você pode colocar janeiro, depois eu mando para vocês certinho, janeiro, fevereiro. Tá? Você pode deixar em branco e depois, desde do mês de agosto onwards, mas é 12 meses, é o que eu quero dizer para você. Então, por exemplo, o seu primeiro emprego, você ganha 5 mil, aqui tá falando em português. Aí você dá aula de inglês, você ganha 2 mil, você vende um e-book, ganha 2 mil. É só para ilustrar tudo que entra. Qual que é os exemplos de receitas? Seria tudo que você vende, tudo que você recebe. Se você tem pensão alimentícia, seria isso. Se você é uma família aqui, não sei se é o caso. Eu acho interessante, por exemplo, que se você ganhar 2 vezes ao mês, e varia, né, de quantidade de horas que você trabalha, eu colocaria primeira quinzena, segunda quinzena, ou se você recebe semanal, eu colocaria primeira, segunda, terceira e quarta semana. Faz sentido isso para vocês? Ok. Alguma dúvida em relação às entradas? Acho que todo mundo sabe, né? A entrada. Perfeito. As despesas. Aí vem o seu aluguel. O aluguel, ok, o aluguel seria o quê? Essencial ou não essencial? Essencial. Essencial. O supermercado é essencial ou não essencial? Essencial. Ok, certo. O combustível? Essencial. Tá, O seguro do carro, se a gente, tem um carro essencial. Então, aqui, ó, seria os essenciais. Eu gosto de começar pelos essenciais. Aí, a academia, ok, se eu posso pagar, se eu estou pagando, e se não faz diferença na minha vida, é um gasto, é uma necessidade, porque eu quero me sentir bem, tá? Lembrando eu acho que foi a Samela que perguntou. Então, é uma necessidade, porque me faz bem, é uma prioridade para mim, tudo bem, mas eu preciso da academia para sobreviver? Não. Tá? Então, assim, é assim que você começa a analisar o que você pode cortar ou não. A empregada, aqui no caso, essa planilha foi de um curso que eu fiz. Eu sei que muita da gente não tem empregada, mas housekeeper. A housekeeper, coitada, não é. Porque às vezes a primeira coisa que se a gente perde emprego, infelizmente, né? Às vezes o que acontece? A gente corta a housekeeper. E se você é housekeeper, é um concern também, porque às vezes o que acontece? Os seus chefes, eles vão viajar e não te pagam, por isso que você precisa de uma reserva, né?
A internet, hoje em dia, eu acho que é essencial, né, gente? Eu estou aqui na internet, eu trabalho pela internet, né? Celular, tá? Então, aqui você vai mapear todos os seus gastos, tá? Fernanda, Claro. Não, pode falar. qual tela que você tá aí? Que eu tô vendo aqui o relatório detalhado. Parece É que isso eu- mesmo. É esse, né? Tá. É isso mesmo. Tá. Então, aqui você vai deduzindo. Vocês têm alguma coisa que vem na sua cabeça e vocês falam, poxa, porque aqui, na verdade, não tem muito a categoria em si, tá? Ela a princípio, você vai só diferenciar a receita das despesas, tá? E é fácil identificar as despesas, é tudo que sai, né? E é interessante você também pensar aqui, por exemplo, você colocar o imposto de renda, se você vai para o Brasil, a sua viagem ao Brasil, aí você já começa, em vez de você chegar a dezembro, todo mundo quer ir em dezembro para o Brasil, aqui não tem dezembro, mas vamos supor, eu vou gastar $1.000, eu não sei quanto que tá a passagem, a minha foi em conta, fiquei feliz, 1.000, você vai esperar em outubro para gastar 1.000? Por que você não começa a gastar, separar 50 ou 100 do seu orçamento? Faz sentido isso, gente? Sim. E olha que legal aqui, tá? O que eu gosto, bem lembrado isso aqui, o que eu gosto. Aqui você coloca os streamings, né? Stream service. Vamos colocar Netflix. A gente daqui só consegue ver as entradas e a parte que fala entrada, saída e saldo. Essa lista com as despesas e isso que você está falando agora, a gente não vê na nossa tela. Não vê? Não, por isso que eu tô achando obrigada. Já entendi o que aconteceu. Eu entendi. Peraí, já vou voltar aqui. É que ela tá numa outra tela. Obrigada, já entendi. Aqui, meninas. Obrigada. Tá vendo agora? Ainda Tá não. mexendo? Não. Ok, peraí. E agora? Ainda Tô vendo não? sua tela de fundo, um monte de umbrella. E agora, tá vendo? Aí, apareceu. Ok, obrigada, desculpa. É que você tá editando, gente, eu tenho três monitores, acho que precisava ter treinado, enfim. Então, o que eu estava dizendo para vocês, me desculpe, eu vou dar uma recapitulada, é aqui, ó, o aluguel, né, o supermercado, aqui você vai relatando todos os seus gastos, né? O que eu gosto dessa planilha, que ela te dá a projeção anual, tá vendo? Então, aqui... Eu amei essa planilha. Ai, que bom! Fico feliz. Eu tô assim... Tava querendo uma planilha dessa, graças a Deus. Coisa boa. Fico feliz em já ter agradado. Então, aqui, aí você fala assim, nossa, o aluguel, mas quanto que eu gasto de aluguel? 3.600. Para os gastos que são fixos, que você tem que fazer, que não tem jeito, beleza. Mas, por exemplo, aí os gastos que não tão essenciais, você começa a avaliar. Fala aí, peraí, mas o Netflix, eu acho que o Netflix a gente está pagando uns 15, né? Mas tem gente que não tem só o Netflix, que tem o Amazon, olha, gente, não estou julgando, só estou falando das oportunidades que eu vejo, tá? Amazon, aí tem o Apple TV, sei lá, assim. Aí você vai mostrando, fala assim, mas eu tenho tempo de assistir tudo isso? Aí você vê a projeção, olha aqui, a projeção, Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha, 180 ao ano, só de um. Fernanda, e aí quando a gente quiser ver o resultado, vai calcular sozinho ou tem que fazer isso que você fez aí? Então, aqui que acontece é que você tem que entrar, assim, o que aconselho você fazer, né? Então, você vai... Eu não manjo muito de planilha, desculpa. Eu tô perguntando. Não tem pergunta, não, por favor, não se sintam envergonhados de fazer pergunta. E eu adoro responder porque realmente eu preciso me identificar com as necessidades de vocês, não tem pergunta errada. Compartilhar login a vida. Então, o que acontece aqui, ó? O que eu gosto de fazer? Por exemplo, vamos supor que você fazer, meu homework, a Fernanda falou que eu tenho que olhar meu mês. E é bom que a gente está no mês 8, então a gente vai começar a olhar, a gente olha o mês de julho, e você fala assim, eu tenho $15 de Netflix. Só que o $15 de Netflix é uma despesa recorrente, né? Você paga todo mês. Aí o que você faz? Você dá um Ctrl+C, Ctrl+V.
Ctrl+C. Ah, tá. Aí no final vai calcular. Aí tá vendo que ele vai aumentando? Porque ele vai entendendo. Então, aqui ele faz o cálculo, essa última aqui de vocês não mexem, porque ela vai calcular sozinha. E você Sozinha. é legal que você você vê o que coisa. Alguma dúvida em relação a essa parte da planilha? Ok. Não, só queria dizer que eu amei também, que é a versão de alguém que sabe o que tá fazendo, que fez a minha. Eu tenho planilha de todos os meus gastos, mas é uma bagunça. Essa daí, ó, vai melhorar a minha vida. Ai, que legal, Laís, fico feliz. Então, e olha que legal que tem dessa planilha aqui que eu gosto, tá? Essa planilha eu compartilho nas minhas mentorias e é a mesma reação, porque é como eu falei para vocês, que a gente quer simplificar. E eu gosto porque, assim, é uma planilha e você só tem que lançar os valores. E aqui eu vou estar mandando para vocês é bem facinho, março, né? Você vai colocando março, abril, ou você quer colocar em inglês, você põe. E aqui eu acho que se você arrastar... Não, ele não está copiando. Mas eu coloco para vocês. Aí ele vai ser de janeiro a fevereiro, mas se você quiser começar com o mês de julho, só para você ter um referencial, vocês podem, tá? Ou que quiser começar. Nossa, Fernanda, muito obrigada. Tava louca, querendo tentar fazer uma planilha dessa e eu não sei fazer, então eu ficava sofrendo. Não. Nossa, salvou a vida. Ai, que bom, meninas, que bom. O que eu gosto daqui? Lembra que eu falei da lei dos potes? Aqui, ela te dá o valor. Então, vamos supor, se você ganha $4.000 ao mês, aí aqui você... Ó, tá vendo que tem 40%, mas aqui lembra que era 50%, acho que 10, não, já deu 100% aqui. Aqui a planilha vai te falar, quando chegar ao 100%. Então, você pode brincar com isso aqui, porque você fala assim, eu não quero investir em sonhos, quero pagar minhas dívidas primeiro, mas um dos meus sonhos pode ser a minha transição de carreira. Aí você pode, em vez de fazer isso, você fala assim, eu não estou estudando no momento, vai ser 0. Eu já tenho a minha reserva de emergência, vai ser 0. Investimento, eu prefiro esperar um pouquinho, porque eu quero investir, eu quero juntar dinheiro para minha transição de carreira. Caridade, eu acho que eu vou, 5%, não sei. Isso é o critério de vocês. Então, aqui a gente tem mais espaço para colocar nesse pote carreira, né? Então, o que seria aqui? Eu acho que seriam 45, se a matemática tá certo. Tá vendo? E aqui te fala quanto que você tem que estar juntando para alcançar esse valor. Né? O quanto por mês você está comprometida a colocar na transição de carreira. Porque lembra-se, a transição de carreira, e eu vou estar falando isso para você, a gente fala, é como se fosse uma reserva de emergência, porque a gente quer saber, porque a gente não sabe se a gente vai gostar. Na entrevista, a gente gosta de todo mundo, mas e o dia a dia, né? Então, assim, eu não tô querendo desmotivar, mas eu quero preparar. Eu vou falar da minha experiência de vida, eu nunca larguei um trabalho em menos de 3 meses. Eu acho que eu acho que eu tomei decisões boas e não tive que falar, eu não gosto da minha patroa, eu não gosto do meu patrão, eu não gosto do ambiente de trabalho. Mas nem sempre acontece, né? Então a gente tem que se preparar financeiramente para isso, mesmo que seja um mês, né? Ou 2 meses, aí fica a critério de vocês. Então, gostaram dessa lei do pote? Alguma dúvida a respeito disso? Gostaram como calcula para você? Então, aqui você coloca o valor, né? E aqui, me lembrando que aqui você não mexe, você só mexe aqui e ele calcula para você. Aí, o que eu ia mostrar para vocês? Aqui, conforme você vai colocando as suas entradas, ele vai falando para você se você tem mês que está gastando mais, né? Que vermelho que significa que está saindo, e os meses se está entrando mais. Aí ele vai colocando aqui para você. E aqui também ele mostra o que você definiu como lei dos postes. Tá bom? Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês é da planilha de realizações. Quando você vai fazer uma transição de carreira, você tem que... Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre microtarefas. Você tem um objetivo, você tem que break down, né? Você tem que detalhar em microtarefas para você atingir esse objetivo. Então, vamos supor, eu quero guardar dinheiro, né? É um objetivo específico, ele é palpável, ele é determinado. Mas guardar dinheiro quanto? Aí você coloca aqui,
5 mil. Por exemplo, a Késia teve uma meta de 4 meses. Não sei qual o valor que ela conseguiu, mas ela bateu essa meta e ela quer repetir essa meta. Então, por exemplo, guardar dinheiro. Quanto que eu quero guardar? Que é o resultado final. Quais os obstáculos que eu vou ter? Olha que interessante, está fazendo uma autoanálise. Eu sei que vai chegar aquela hora, a minha amiga, vamos supor que a Carla é minha amiga. Aí a Carla vai me chamar para ir no sushi. Não aguento, não. Eu vou ter que falar não para a Carla. Então, eu vou assim, a Carla vai ser uma barreira para mim. Eu vou ter que falar não para ela, porque esse mês não quero ir no sushi, porque eu quero salvar esse dinheiro para outra finalidade, tá? Aí as estratégias, o que eu posso fazer para aumentar? Se eu quero, por exemplo, porque existe sempre, gente, 2 possibilidades. Ou você gasta menos, ou você aumenta a sua renda. A gente pode o quê? Fazer babysitter, a gente pode fazer DoorDash. Mas eu não quero fazer... Mas assim, o DoorDash vai te acelerar a chegar aos 5 mil, de repente. Tá? Aí você coloca a sua meta. Por exemplo, quanto tempo eu tenho para alcançar os 5 mil? Tá? Então, isso aqui é mais ou menos assim, para te ajudar vocês a definirem microtarefas. E pode ser tarefas não relacionadas ao dinheiro, tá? Eu quis dar isso aqui de brinde para você. Tá? Então, por exemplo, eu acho que eu quero entrar, que nem eu falei para vocês, né? Eu quero entrar na área de logística, porque eu já falo inglês, aí eu falo português, mas aí eu quero fazer um curso relâmpago de logística, de international business, comércio exterior. Aí você coloca, estudar comércio exterior. Quanto vai me custar? Ou assistir livro, ler livro, aprender vocabulário novo, se preparar, fazer currículo, melhorar meu currículo. Gente, tudo, você pode fazer metas e fazer as ações que você precisa para atingir essas metas. Faz sentido? É parecida? Ótimo. Então, se é parecida, vocês usam da Naira. Tá bom? Então, tá certo. Alguma dúvida sobre essa planilha? Gostaram desse material? Tá, então aqui é menu. Menu, ele te direciona se você quer inserir os seus dados, que é o classificar não, planilhar ou registrar. Aqui o dashboard fala como você está, né? Como você definiu a lei dos potes. Aqui o saldo mensal é só uma visualização de como você está gastando o seu dinheiro, gerenciando o seu dinheiro. A lei dos potes é como você quer alocar o seu salário, tá? E a planilha das realizações são os passos que você precisa para estar movendo. E, gente, eu adoro planilha. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de simplificar? Então, se você quiser criar coisas aqui, vai criando e você só tem uma planilha para abastecer. Né? Eu gosto disso, acho que simplificar é melhor, porque a gente fica tentando lembrar nome de planilha, o que tem que fazer. Lembre disso, simplifique os processos, faça coisas que façam sentido para vocês, tá certo? Então tá, eu vou compartilhar outra tela. E acho que é bom também, Fer, colocar datas, né? Por exemplo, para mim fica difícil, porque eu não sou muito de ficar olhando isso o mês inteiro, né? Eu sou meio desligada. Mas se você coloca, por exemplo, se você paga o aluguel, sei lá, todo dia 5, aí você coloca que todo dia 5, depois que pagou o aluguel, você vai colocar todos os dados, mexer tudo, criar um hábito, né? Isso. Meio que colocar junto com algum outro hábito que você tenha, que aí você não tem como escapar, para você poder sempre olhar, né, no mesmo tempo e alimentar essas informações, porque a planilha é linda, maravilhosa, mas se você não alimenta, ela não faz o trabalho sozinho, né? Então tem que colocar assim, algum hábito de que você vai olhar, de que você vai colocar as informações e verificar. Que quando meu primeiro trabalho, eu tinha 16 anos, e não mudei muito de lá para cá não, viu? De como eu faço minhas ferramentas, minhas finanças. E eu tinha medo de olhar meu extrato. Então eu ficava assim, tipo, na roleta russa do cartão, sabe? Eu passava débito, mas ficava assim, tipo, se passar, passou ótimo, se não passou, ferrou-se. Então eu tinha medo de olhar o extrato e isso nunca me deixou
ser muito certinha com as minhas finanças. Tanto que eu falei que meu marido é o Julius do Everybody Hates Chris, porque é ele que cuida das nossas finanças. Mas é bom ter sempre o hábito. Ele sempre me mostra, né? Uma vez por mês a gente senta, ele me mostra as finanças, eu finjo que eu entendo. Mas se vocês forem fazer vocês mesmos, é bom criar esse hábito de fazer sempre no mesmo dia, sabe, do mês, ou criar formas de manter, porque senão você não alimenta, né? Não continua. Não, bem lembrado. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês terem um date, né, com seu esposo? Seleciona um dia, coloca no calendário, coloca um reminder se é difícil, né? Coloca um lembrete, um alarme para disparar. O que eu gosto de fazer e o que funciona, porque assim, quando a gente recebe, a gente olha a nossa conta, né? A gente quer saber se recebeu, não sei o quê. Então, assim, se você recebe 2 vezes no mês, crie o hábito, porque eu acho que quanto mais assíduo você fazer, mais frequente você fazer, mais fácil para você lembrar. Então, eu acho que o que a Naira compartilhou foi extremamente pontual, porque assim, você quer fazer e fazer certo, então você prefere perder, 1 hora, talvez demore até mais um pouquinho para você fazer, lembra aquele levantamento que eu falei para vocês, né? Mas se vocês fizerem com frequência, porque os gastos, o que não muda? Os gastos fixos vão ser sempre os mesmos, né? Mas os variáveis é onde que você tem que tá olhando, né? Que eu chamo até de gastos fantasmas, são aquele cafezinho que você não coloca, aquilo que você paga no dinheiro, a manicure que você pagou no dinheiro, então essas coisas. Então, esse que é interessante você fazer um date, o dia ideal seria, de repente, o dia depois que você recebe. E o que eu gosto de fazer? Aqui, não sei se você sabe, o cartão de crédito, você pode mudar a data de vencimento. Então, isso é um fluxo de caixa. É um pouco, assim, mais abrangente, né, que eu dou na mentoria. Mas, por exemplo, o que seria? Eu recebo dia 15 e dia 30. Então, no dia 15, eu separo as contas que eu pago dia 15 e no dia 30 eu separo as outras contas. Então, eu tenho fluxo de caixa. Eu não vou colocar tudo no dia 15, porque eu sei que eu não vou ter dinheiro. E isso é uma informação muito valiosa se você mudar de carreira, porque o que acontece? Depende da empresa que você trabalha, a data de pagamento pode ser diferente. Eu não sei se todas as empresas pagam dia 15, dia 30, na verdade eu não sei. Sabe, são coisas que você tem que realmente prestar atenção. Mas a sugestão dela é ótima. E o que eu acho legal também, que eu falo nas minhas mentorias, aproveitando o gancho, tem várias maneiras, tá? Você pode criar tá vendo que tá aqui o sheet 1? Você pode colocar assim a data, tipo de conta e o valor, e colocar do dia 1º ao dia 30 tudo que você paga por ordem cronológica. Ou você pode vir aqui na sua planilhinha, né? Aqui você já vai colocando ainda bem que aqui não tem muito parcelamento, mas se você tiver... Acho que não está compartilhando a tela, Fer. Não? Ok, vamos lá. Pelo menos para mim não sei se para meninas. Eu fechei que eu ia compartilhar outra. Ai, meninas, perdoe. Tá. Espera um pouquinho. Vamos lá. Devia escutar, seguir as nossas pensamentos. Tá, deixa eu ir lá. Ok. Posso dar uma ideia também com relação à planilha? Eu não sei se funciona com essa, porque é bem elaborada, mas a minha, que eu tinha feito para mim, dos meus gastos mensais e tudo mais, o que eu fiz, porque eu estava esquecendo de olhar, foi colocar ela no Drive, porque aí eu consigo olhar tanto no meu computador, quanto no meu notebook, quanto no meu celular. Então, se eu estou assim pensando, eu vou receber essa semana, mas eu não sei se eu já paguei, sei lá, a conta de luz esse mês. E aí eu já tenho no meu celular no Drive, eu já abro e vejo se está checado lá que eu paguei ou se ainda não. E aí eu criei um hábito maior de abrir a planilha, por ter no celular também. Abrir uma conta no Google funciona, e o Google, você carrega isso no Google. Só que o Google tem... acho que para a planilha pronta funciona porque as fórmulas já são existentes, mas às vezes se você quer criar fórmula ou quer fazer alguma coisa, você tem limitação, porque o Google... ele não é 100% compatível com o IDO, mas é uma ótima tática, viu, Laís, de você poder acessar a qualquer momento, né? Eu acho isso, porque quanto mais você simplificar e criar atalhos para facilitar a sua vida, mais fácil você vai fazer, né? E essa coisa toda. Vocês estão vendo a tela da Finanças Pessoais, relatório detalhado ou não? Tá, então, o que eu estava falando para vocês é que a parte do Sheet 3, né, essa aba aqui, você vai criar, esse sinal de mais você vai criando. Aí aqui você pode colocar, tipo, a data, tipo de conta e o valor da prestação.
da prestação ou do valor que você paga. Desculpa, foi um typo aqui. Mas é legal porque você tem, como eu falei para vocês, em um lugar só você tem. Aí que você vai fazendo também, por exemplo, dia 1º, normalmente vem seu aluguel. Vamos supor que seja 1.300. Aí se você já pagou, opa, isso aqui tá demais, minha casa seria, ok, 1.300. Aí aqui, se você quiser fazer um code, né, um code de cor, né, anotar, marcar com uma cor específica, então verde seria o que você já paga, já está pago, não preciso me procurar, ou sabe, mecanismo que você realmente ajude em você se organizar e olhar e ver que você pagou, tá? Então, esse também é uma outra dica. Alguma coisa mais sobre a planilha? Tá bom, então deixa eu compartilhar outra tela, que é a apresentação. Deixa eu ver. Ok. Tá, então a gente acabou de praticar e a gente aprendeu sobre relatório detalhado. E estamos quase acabando. O que é quanto eu custo? Quanto você custa é exatamente todos os custos fixos. Milhões. Oi? Milhões? Eita! Mas todo mundo é diamante. A gente vale muito. Não, quanto vocês valem, não tenho L'Oréal. noção. Eu não tenho noção. É que nem Mastercard. É que nem Mastercard, não tem preço, né? Mas quanto é o meu custo de vida? Quanto eu, Fernanda, custo, né? Então, seria tudo aquelas despesas fixas, né? Despesas essenciais. E por que é importante determinar esse valor? Porque é o próximo passo. É você determinar a sua reserva de emergência. Se acontecer qualquer coisa, normalmente demora, né? Aí é um valor seu. O recomendado é de 3 a 6 meses, né? Então, a reserva de segurança. Construir uma reserva de emergência para ser usada em algum imprevisto, né? Caso aconteça, que a gente sabe aqui nos Estados Unidos, qual que é a coisa mais cara que é aqui para vocês. Eu quero saber se vocês estão alinhados comigo. Que vocês pensam assim, eu não posso ficar doente. Pode ficar doente. Infelizmente, é isso. Então, isso que é mais preocupante para a gente. E se você trabalha num trabalho informal, normalmente você não tem alguns direitos, né? A não ser que sua patroa, patrão, família seja extremamente generosa. Mas, normalmente, se acontecer de você quebrar, né, cair, Deus o livre e guarde, mas às vezes acontece, você para de receber. Então, você precisa ter esse respaldo. E quando você tem esse processo de transição de carreira, é importante que você tenha, com certeza, a sua reserva de emergência. E, de repente, um pouquinho a mais para você começar esse processo. E por que eu falo isso? Porque é importante você ter êxito nesse processo. Eu quero que não seja, porque existe 3 processos para planejamento de carreira, né? Para planejamento de carreira, não, para transição de carreira. Tem a transição de carreira que foi planejada, que é parcial, que, por exemplo, no meu caso, né, eu trabalho para o banco, eu sou bancária, mas eu estou fazendo esse processo de educação financeira parcialmente. Então, eu sei que vai me levar alguns anos, ou de repente, né, virar uma influencer aí, de repente menos, mas é um processo parcial. Ou aquela que eu não aguento mais, vou chutar o balde. Aí você procura, acha e vai. Tudo bem, de repente dá certo, não que dê errado, mas quanto mais respaldo, mais confiança você tem no processo, melhor. Não faz sentido? E ela tem que ser construída aos poucos. Se você não tem dívida, fica mais fácil, né? Mas, por exemplo, se você tem dívida, você tem que olhar para o seu orçamento e realmente fazer aquela autoanálise. Se tudo que você está gastando estão de acordo com as suas prioridades, com os seus valores, tá? E eu falei que é de 3 a 6 meses do total de suas despesas. Gente, é isso. Eu não sei se vocês têm Instagram, mas eu ia pedir um favor, se alguém puder tirar um print e compartilhar algum insight que vocês teve lá na telinha do Instagram, porque isso me ajuda. O meu Instagram é Maximizando Suas Finanças. Eu vou estar fazendo 1, 2, 3 sorrindo. Então, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Aqui está a minha informação, se vocês precisarem de qualquer coisa. Aceito indicações sabe, ali às vezes eu faço bastante enquete com algumas dúvidas. Se vocês ficarem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, eu estou aqui para agregar mesmo.
eu estou no início dessa carreira, mas assim, já venho trabalhando, mas eu acho que a Naira até sabe que é baby steps, sabe? A gente começa devagarinho, e mais firmes e fortes, então acredite muito no seu porquê, no seu propósito, e continue assim, sabe? Às vezes não significa que é fácil, mas quando você faz o que você ama, quando você realmente conhece o seu propósito e a sua missão, né? Eu tô aqui para servir mulheres, eu acho que eu vou acabar nichando, né? A gente fala nicho, né? Que é direcionando o meu serviço para mulheres, que eu acho que eu me identifico mais como imigrante, eu acho que eu posso agregar, porque eu passei por esse processo, tive que aprender inglês, tive que fazer um processo de transição de carreira, de babá para assistente administrativa e hoje para bancária e autônoma, e assim vou, e a escada vai subindo, se Deus assim permitir. Mas eu quero agradecer o tempo de vocês e agradecer a Naira pelo convite, eu espero ter agregado, e eu vou fazer o seguinte, vou mandar a planilha para ela, e o handout eu vou ter que fazer algumas modificações, talvez amanhã eu consiga, tá, Naira? Mandar um handout. Não tem problema. Eu tá? também coloco, às vezes, atrasado para elas, porque eu perdi a minha secretária essa semana. Eu sou empresária, tudo eu, então... Então, eu entendo. Não, e eu fiquei, assim, muito, muito feliz com a apresentação, com o conteúdo que você trouxe. Eu acho que está bem alinhado com o que a gente já conversou na jornada. E eu espero que realmente seja uma ferramenta importante para vocês, meninas, porque eu sei que essa questão financeira, enquanto a gente não tem isso definido e não tem essa segurança, fica difícil arriscar, fica difícil tentar. Então, eu não quero que vocês usem essa questão financeira como desculpa para não fazer o que vocês têm que fazer, né? Que é o que vocês vieram ao mundo para fazer. Então, isso vai usar como ferramenta. E eu fico muito feliz que eu te encontrei, Fernanda. Eu acho que a gente, você falou, né, que está no começo, e eu queria mesmo que fosse alguém que estivesse no começo, porque aqui nós estamos todas nesse começo, né? A gente está dando esse primeiro passo, então é para ver que a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ser perfeita para começar, né? E que a consistência, na verdade, é muito mais importante do que a velocidade, tá? Então, é aquilo que você falou, a gente não precisa fazer tudo de uma vez, mas a gente precisa fazer pelo menos um pouquinho todo dia, porque é assim que a gente vai ficar muito boa naquilo que a gente faz. Então, sem medo de começar, sem medo, né, de que, eu não sei tudo a respeito de alguma coisa. Uau, eu também não sei tudo a respeito de encontrar a carreira ideal, mas eu quis fazer essa jornada com as meninas, porque eu sei que eu já passei pelo meu processo, então eu sei talvez um pouco mais, né? A gente não precisa ser especialista para ensinar alguém alguma coisa, a gente só precisa estar num passo um pouco mais acima, né, desse processo. Então, eu agradeço muito, acho que foi muito profissional, você trouxe um material ótimo, eu acho que essa planilha, eu não vou prometer usar porque eu sou uma negação, mas talvez em algum momento da minha vida eu vá ficar mais organizada financeiramente. Mas espero realmente que seja uma ferramenta bacana para vocês e sigam a Fernanda se precisarem, né, de serviços a mais. Eu sou muito a favor de, assim, o que eu sou muito boa eu faço, eu me viro. O que eu não sou muito boa, ou eu outsource, né, ou eu contrato alguém, delego, ou então, se for algo que eu realmente quero aprender, que eu tenho algum interesse, eu vou e vejo mais a fundo, né? Então, ver aí para vocês o que funcionaria, se seria ver mais as aulas, né? Seguir mais pessoas e que isso já seria a solução, ou se for uma coisa que você tem muita dificuldade, paga alguém para fazer, porque o nosso tempo devia ser dedicado, né? 80% da nossa rotina tem que ser dedicada para aquilo que é nosso talento, que vem naturalmente, ao invés de a gente ficar batendo cabeça e dando murro em ponta de faca, fazendo algo que a gente não, né, que nem essa parte, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou. No meu business, eu odeio essa parte do Instagram, que é de criar posts, de estar ali sempre. Então, o que eu faço? Eu foco no meu trabalho, né, que é com as clientes, que é desenvolver produtos e tal. Então, 80% do meu tempo vai para isso. Os outros 20%, que é essa questão, né, de captar cliente, de divulgar em grupo, de fazer o marketing, eu pago alguém que faça para mim. Porque o tempo que eu pago essa pessoa, ela faz isso muito mais rapidamente, porque é parte do talento dela,
E é um tempo que eu livro da minha agenda para fazer aquilo que eu ganho mais dinheiro, né? Que é o contato com os clientes. Então, sejam espertas, né? Sejam inteligentes no momento que você estiver definindo aquilo que você vai dedicar o seu tempo, porque é isso, a Fernanda é a paixão dela, então é claro que ela vai fazer isso mais naturalmente, vai aprender mais rapidamente, e ela vai absorvendo todo esse conhecimento e traz para a gente de uma forma muito mais simples do que se a gente fosse aprender tudo, ler tudo, né? Assistir tudo que ela assistiu para facilitar isso para a gente. Então, é só isso que eu queria, assim, complementar, mas adorei que vocês participaram e estou super orgulhosa, assim, de ver que vocês já estão preparadas e então sigam a Fernanda e aí se tiverem qualquer dúvida mandem para mim, né, se não conseguir achar ela lá pelo Insta e a gente vai se comunicando, mas muito obrigada, Fernanda, adorei e você trouxe assim coisas muito inline, sabe, muito parecidas com o que a gente já conversou, que foi ótimo para complementar e ainda agregou muito com essa questão da planilha e, né, de trazer essas ferramentas que eu acho que são super necessárias para quem está nesse processo. Perfeito, obrigada, gente. Sucesso para vocês, meninas, tá? Vocês querem Não... falar mais alguma coisa, meninas? Alguém quer fechar antes da gente... Agradecer também, Que muito bom. obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Sucesso. Então, Obrigada. salva aí, Fer, e manda para mim depois, então, a gravação, a planilha e o handout, que daí eu coloco na pasta delas do Google Drive. Tá bom, perfeito. Gente, Tá boa bom? noite para vocês. Tchau. Obrigada, Beijinho, sucesso, tá? bom domingo. Até mais. Obrigada para vocês também. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.